Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, nós estamos na edição de 1861. Nós estamos estudando aqui o artigo Organização do Espiritismo. Nós vamos iniciar o item número 9, acompanhando aqui a proposta de Kardec para a formação dos grupos familiares em especial, né? Nós vimos aqui que Kardec fez uma comparação aqui nos itens 5 e 6, falando um pouquinho sobre a diferença entre sociedades, como se tinha a ideia naquela época, e os grupos de estudos, né, os grupos de trabalho. Então ele fez uma comparação e viu que toda a burocracia, toda a complexidade, até mesmo, né, o fato de uma sociedade ser formada com a ideia de juntar muitas pessoas, criava uma condição de heterogeneidade, pessoas muito diferentes, com pensamentos diferentes, pelo fato de terem culturas diferentes, estilos de vida diferentes, e até mesmo, né, condições, status sociais diferentes. Então valeria muito mais a pena grupos melhores, valeria mais a pena grupos menores, onde se criaria uma homogeneidade, uma afinidade entre o grupo, do que uma grande. Porque caso essa sociedade fosse afetada de alguma forma e viesse a se dissolver, todas as pessoas vinculadas a ela ficariam dispersas. Então Kardec tinha essa preocupação. Então a orientação naquela época era: faça-se os grupos individualmente, né? E ele colocou então, primeiro, né, admitido então que a formação dos grupos é a forma mais eficaz de propagar e oferecer também o próprio crescimento das pessoas vinculadas à doutrina, ele colocou duas condições. Primeiro, a uniformidade da doutrina, ou seja, a forma como cada grupo trabalha com aquilo que a doutrina espírita propõe. Então a gente tinha na época, né, Kardec lembrou, eram apenas 2 livros que haviam sido publicados da codificação. Então tínhamos o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, e esses 2 livros então eram a referência. O primeiro trazia ali uma proposta da filosofia, o segundo trazia a proposta da experimentação, da prática mediúnica. Então esses 2 livros deveriam ser estudados. E os grupos pequenos estudariam ali de acordo com o seu perfil. E nós vemos bastante isso. Aqui mesmo no nosso trabalho nós temos um grupo pequeno, um grupo coeso, um grupo harmônico dentro da ideia que a gente propõe para o nosso estudo. E se nós fizermos uma comparação com outros grupos, esses grupos também terão a sua afinidade, também terão ali a sua forma de avaliar a doutrina espírita e avaliar o seu estudo, não necessariamente colocando melhor ou pior, não é uma questão de comparação, mas é uma percepção de que cada grupo trabalha de acordo com o seu perfil. Então nós tivemos já aqui no Pautalk mesmo, durante muitos anos, muitos grupos formados aqui, a ponto de, num determinado momento, nós temos aqui 4 grupos abertos ao mesmo tempo, todos eles estudando, cada um dentro do seu ponto de vista. Algum gostando mais do aspecto filosófico, o outro gostando mais de um aspecto histórico, o outro trabalhando um pouco mais com esse ou com aquele livro e tudo mais. Então cada grupo ali desenvolvendo o seu trabalho, e Kardec fala sobre isso. A parte importante seria exatamente a uniformidade, coisa que seria mais complicada numa sociedade muito longa, muito extensa, muito grande pelo número de participantes. Seria mais fácil das pessoas se aproximarem, não é nenhuma questão de filiação, é uma questão de aproximação. Então, você se aproxima do grupo, começa a participar, não ficou satisfeita, você vai embora. No caso de sociedade, isso seria talvez um pouco mais burocrático. Então, esse é o primeiro ponto de vista com relação ao desenvolvimento do estudo da própria doutrina. O segundo ponto que ele coloca para nós aqui, a respeito também da constituição de grupos, é com relação à homogeneidade, que acaba depois ali quase que se confundindo com o primeiro. O primeiro é o modo como o trabalho é feito. O segundo é a afinidade entre as pessoas. Então ele colocaria, né, uma das primeiras condições é a homogeneidade, sem a qual não haveria comunhão de pensamentos. Porque nós já acompanhamos também em casas espíritas, em grupos de estudos, sejam eles presenciais, sejam eles grupos
virtuais, né? Muitas vezes nós temos ali discussões que acabam criando um clima de uma certa animosidade, a ponto de haver até dissidência, né, as pessoas se separando, cada uma fundando grupos diferentes, pelo fato de não se entenderem. E nós vamos encontrar isso em várias situações. Em igrejas isso acontece em sociedades, né, em grupos da sociedade civil, a falta de afinidade entre as pessoas, a falta de homogeneidade. O que significa isso? O nosso propósito é estudar a doutrina espírita a partir desse ponto de vista, e todos nós vamos aqui absorvendo o seu conhecimento. Então, já que essa proposta é oferecida e todos nós concordamos com essa proposta, nós criamos então a nossa afinidade. Kardec diz que o fato de muitas vezes surgirem algumas discussões, alguns debates, isso não significa que seja algo negativo. Né, pelo contrário, porque a gente acaba vendo ali que os debates são importantes, discutir um determinado ponto, trazer ali um novo ponto de vista, mas sempre com muita amizade, com muito respeito entre as pessoas, né, porque muitas vezes são pessoas que estão ali, têm ali uma certa relação social, mas não necessariamente nutrem uma amizade um pelo outro, mas estão ali com o mesmo propósito. É o que a gente encontra numa casa espírita. Nós entramos, por exemplo, no centro espírita, vemos pessoas ali completamente desconhecidas. Mas o fato de serem desconhecidas não significa que não haja entre elas o respeito para que o trabalho se desenvolva. Então Kardec coloca isso, né? Então muito importante também. Dudu coloca, né, a luz de cada grupo, né, recebida evidencia a verdadeira página, que é a linearidade de cada grupo nessa irradiação recebida, não só aqui, mas também em outros grupos, inclusive o nosso, né? Então, exatamente isso, né? A gente vai vendo assim que o trabalho vai sendo desenvolvido com essa proposta. São ali, e a gente vê, primeiro, dentro desse contexto mais social, digamos assim, nós temos a afinidade entre as pessoas, a proposta de estudar a partir de uma determinada linha de trabalho, uma linha de raciocínio, e agora a gente transcende essa visão material, social, e passa para a espiritual, porque é exatamente ali essa irradiação que o grupo trabalha, fazendo inclusive com que essa afinidade também se estenda para o plano espiritual. E é o que a gente, né, felizmente aqui com muita alegria, tem também essa conexão com esse grupo de trabalho do plano espiritual em que a gente consegue desenvolver junto. Agora imagina a dificuldade que é para que os espíritos consigam trabalhar vinculados a um determinado grupo em que não há essa uniformidade, em que há o conflito o tempo todo. Kardec inclusive lembra, quando ele diz assim, a grande dificuldade, por exemplo, ele coloca assim, deixa eu pegar aqui o trechinho, é contra o espírito de oposição sistemático que nos levantamos, contra as ideias preconcebidas que não cedem nem mesmo perante a evidência. Tais pessoas, incontestavelmente, são uma causa de perturbação que é preciso evitar. A esse respeito, as reuniões espíritas estão em condições excepcionais. O que elas requerem, acima de tudo, é o recolhimento. Ora, como estar recolhido se a cada momento somos distraídos por uma polêmica acrimoniosa? Se entre os assistentes reina um sentimento de azedume, e quando sentimos à nossa volta seres que sabemos serem hostis, e em cuja fisionomia se lê o sarcasmo e o desdém por tudo quanto não concorde inteiramente com eles. Então vejamos aqui como é isso. Até mesmo que a gente já teve um ou outro participante que quando estava presente na sala criava, né, aquela agitação, criava aquele clima, né, de desarmonia, porque queria impor sua posição e tudo mais. Então felizmente pela própria seleção natural o grupo foi se depurando, né, até o momento em que nós criamos esse grupo fixo, né. Angelina colocou, né, o que participa é pequeno, né, mas é uma sintonia boa. E a gente tem uma ideia, Angelina, que até acaba sendo, de certa forma, contaminada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, em que a gente tem aquela proposta de quanto maior, melhor. Porque a gente quer dizer, ó, meu grupo tem 300 pessoas. Aí você vai dizer, meu grupo tem 10. O outro fala, mas o seu grupo é muito pequeno, o meu é muito maior do que o seu. Então, na verdade, é uma questão de orgulho. E Kardec fala exatamente o contrário. Mais vale 50 grupos com 10, 15 pessoas do que um grupo com 300. Exatamente porque até se torna uma associação impessoal.
A gente vê muito isso, né, nas escolas espiritualistas de um modo geral. Se você vai, por exemplo, num grupo pequeno, numa igreja pequena, num templo pequeno, num centro espírita pequeno, num terreiro pequeno, as pessoas se conhecem, se chamam pelo nome. Agora, quando você vai, por exemplo, numa grande igreja, num grande centro espírita, muitas vezes você entra e sai e ninguém sequer te cumprimenta. Aquele que é o representante, o líder daquele grupo, né, na condução dos trabalhos, nem sabe que você existe. Ele faz ali o papel dele, aquele papel automático de fazer ali a transmissão daquele conhecimento, ou a condução daquele tipo de prática que está sendo feito, né? E as pessoas acabam não se envolvendo. Então elas vão ali de modo automático, participam daquele trabalho, mas acabam não criando vínculos. E isso é bastante triste, né? Porque existe ali uma frieza naquele trabalho. E na verdade é muito importante que haja, por isso que Kardec comenta que o grupo pequeno é um grupo que tem afinidade, é um grupo que vai construindo amizades. Né? Bom dia, Marião. Então esse é o retrospecto que a gente faz daquilo que Kardec coloca. Então ele primeiro traz a importância dos grupos com relação às sociedades, e mais uma vez a gente vai reforçar, para aquele momento em que a doutrina espírita começava a se organizar. Hoje nós temos centros espíritas, exatamente pelo tamanho do centro, pelo crescimento que teve, pela expansão das atividades, em que hoje as casas espíritas vão se organizando. E ainda assim nós temos aquelas casas que acabam alcançando realmente uma dimensão muito grande, e aqueles grupos que ainda mantêm, né, aquela pequena coletividade para desenvolver o trabalho. Né? Item número 9, vamos então iniciar aqui o nosso tema propriamente dito. Traçamos o caráter das principais variedades de espíritas em O Livro dos Médiuns, número 28, sendo tal distinção importante para o assunto que nos ocupa, julgando dever lembrá-la. Então Kardec fala, muito bem, esses grupos de trabalho, só para a gente poder lembrar, esses grupos não eram apenas grupos de estudos, eram grupos mediúnicos, que se reuniam em casas das pessoas e tudo mais. Diferentemente do que acontece hoje, onde nós temos a mediunidade, né, orientada e, de um modo geral, até praticada somente nas casas espíritas e não dentro das residências das pessoas. Mas com relação a esses médiuns que trabalhavam nesses grupos, que atuavam nesses grupos, qual era a característica deles? Qual era exatamente a personalidade que eles demonstravam? Então Kardec faz nesse item número 28, aqui do Livro dos Médiuns, né, essa distinção. Então ele vai trazendo ali qual é o perfil que nós encontramos no médium. Aquele médium é um médium que traz ali valores nobres no seu trabalho? É aquele médium mais exaltado? É aquele médium mais mecânico? Qual é exatamente o perfil dele? Então ele listou, pela própria experiência de observação que ele foi desenvolvendo nos grupos com os quais ele teve contato, e ele depois lista para nós então aqui para a gente poder fazer essa avaliação e até mesmo trabalhar, né, na educação da nossa personalidade, na educação dos participantes do grupo. Angelina colocou, né, todos passam a conhecerem-se e criam um laço de amizade, né, de fato é assim. Então não é necessariamente, né, o número, né, a quantidade, mas é a qualidade do grupo que importa. Então vamos lá, Kardec traz para nós aqui os vários tipos de espíritas que participam desses grupos. Pode-se pôr em primeira linha os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo não passa de uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. A filosofia e a moral são acessórios de que poucos se ocupam e de cujo alcance nem mesmo desconfiam. Nós os chamamos espíritas experimentadores. Lembrando que experimentação é a prática. Então são espíritas que querem apenas trabalhar a mediunidade e não aquilo que a mediunidade proporciona em termos de filosofia e moral. A gente vê muito isso na atualidade, embora naquela época Kardec observasse isso, em que de tudo aquilo que era conversado, só se falava sobre o deslumbramento que as manifestações provocavam. Então eles queriam saber com que velocidade o médium escrevia, quem eram os autores, qual fenômeno que acontecia, mas o conteúdo em si não era percebido.
E nós vemos na atualidade, século XXI, que nós estamos vivendo, nós vemos, por exemplo, muito na Europa isso. Na Europa que se criou um certo ranço com relação às religiões, exatamente pela história da relação entre a igreja, a sociedade, perseguições, imposições e tudo mais. Então, existem alguns países, como por exemplo Holanda, França e tudo mais, em que a ideia do cristianismo ela acaba sendo muito rejeitada. E quando se fala em doutrina espírita, se estuda a doutrina espírita, não se fala sobre o aspecto religioso. Comentei com vocês nesses dias, um colega na França, lá na cidade de Lyon, onde Kardec nasceu, ele criou uma feira livre de livros espíritas. E ele então tem uma banca, né, que ele tem que ter licença comercial, aquela coisa toda. Então é uma grande banca cheia de livros espíritas. Para os franceses conhecerem a doutrina espírita, olha só a ironia. Os franceses desconheceram a doutrina espírita e agora estão fazendo um trabalho de divulgação da doutrina na cidade onde Kardec nasceu. E muitos deles não fazem ideia o que é o espiritismo, nem quem é Allan Kardec. E ele está fazendo esse trabalho. E aí então tinha um livro que falava sobre o cristianismo. Talvez fosse Jesus no Lar, alguma coisa assim. Né? Não lembro se era esse título, mas Neio Lúcio, através do Chico, fez esse Jesus no Lar, que é um livro muito bacana, que conta ali várias passagens de Jesus a partir da visão de Neio Lúcio, na casa, né, dos apóstolos e tudo mais, e traz uma experiência bem bacana. Nós já chegamos inclusive a estudar esse livro aqui na época em que sexta-feira a gente fazia o Evangelho, né? E aí então ele tinha um livro lá, Jesus no Lar, e ele colocou logo na frente da banca. E aí uma das colegas que estavam lá, né, que estava ali bem, que não era brasileira e estava bem afinizada com a cultura francesa, ela sugeriu assim, olha, não é melhor a gente pegar esse livro e colocar aqui para trás? Porque muita gente vai ver ali Jesus no Lar e já vai se afastar. E ele falava, de jeito nenhum, nós vamos colocar exatamente onde é, porque ele é o nosso patrão, a gente trabalha para a divulgação do cristianismo. Mas a visão deles é assim, lá quando se fala sobre Jesus, cristianismo, eles têm uma ideia de seita. E principalmente lá, ele comentou, testemunhas de Jeová são muito mal vistos naquela sociedade. Então quando se fala sobre Jesus, as pessoas já rejeitam. O que é o Espiritismo? O Espiritismo aprende, estuda os ensinamentos de Jesus. Então não me interessa. Poxa, mas tem um fenômeno mediúnico. Fenômeno sim. Então a gente vê que esses são espíritas experimentadores, e é o que muitas vezes acontece nesses países. Falava-se, por exemplo, a gente conversava, que nós comentamos há um tempo, a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ela participou de um trabalho com a gente, e ela falava assim, que tem lugares lá na Europa, em que quando você vai fazer uma palestra, e no início da palestra você faz uma prece, muita gente levanta e vai embora, porque eles não querem saber nada de religião. E aí tem aquele documentário que a gente falou, né, Vida Além da Vida, para quem não assistiu, né, no Netflix, Vida Além da Vida, acho que esse é o nome, se eu não me engano, e ali mostra em 6 episódios vários trabalhos mediúnicos que são feitos na Europa, especialmente a partir da visão da Inglaterra, lá do Reino Unido, na verdade. Né? Então eles vão mostrando ali como é a prática mediúnica, e ali você vê que é essencialmente uma prática mediúnica. O interesse é o fenômeno, não é nada relacionado com transformação moral nem filosofia. Médiuns experimentadores, portanto. Bom dia, abraço. Vem a seguir os que veem no Espiritismo algo mais que simples fatos. Compreendem o seu alcance filosófico. Admiram a moral dele decorrente, mas não a praticam. Extasiam-se diante as belas comunicações, como diante de um sermão eloquente, que ouvem, mas não aproveitam. A influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula, ou nada mudam seus hábitos e não se privariam de um único prazer. O avarento é sempre avarento, o orgulhoso é sempre cheio de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima e os bens deste mundo os arrastam na sua estima sobre os do futuro. São os espíritas imperfeitos. Então são espíritas, compreendem, entendem, mas seguem vivendo a vida sem preocupação com a nossa famosa reforma íntima.
Ao lado desses outros, na verdade, esses espíritas imperfeitos, a maioria de nós acaba sendo, né? Porque a gente gosta da doutrina, fala sobre doutrina, mas na vivência, na prática mesmo, a gente sempre dá uma derrapada. E claro, a gente tem trabalhado para tentar se tornar o melhor espírita possível, né? Mas a gente acaba fraquejando. Mas então a gente pode colocar nesses espíritas imperfeitos aqueles muito imperfeitos e os pouco imperfeitos. Vamos torcer para a gente se aproximar mais dos pouco imperfeitos, né? Ao lado destes, há outros, mais numerosos do que se pensa, que não se limitam a admirar a moral espírita, mas que a praticam e a aceitam em todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar esses curtos instantes para marchar na via do progresso, esforçando-se por bem o fazer e reprimir as más inclinações. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os afasta de todo mau pensamento. Em tudo a caridade é sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então aqui Kardec fez um resumo dos 3 tipos, né, de espíritas mais frequentes nesses grupos, desde aqueles espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas cristãos, né? Andréa colocou, né, creio que foi necessário na Europa, principalmente na França, esse espaço de vários anos sem a doutrina, para que uma nova geração surgisse se interessando pela moral e religiosidade, e com isso buscar as respostas. A gente tem, Andréa, na Europa, vários países em que a religião acaba perdendo o seu espaço. As pessoas dessa geração, inclusive, acabaram não se interessando também. Então você tem os países nórdicos, por exemplo, quando você vai à Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, você vai para a Holanda, os Países Baixos, você vai para a Bélgica, você vai para a França, você vai para a Alemanha, a questão religiosa ela acaba sendo vivida por um grupo pequeno. As pessoas infelizmente acabaram se desinteressando por causa desse contexto histórico. Embora o cristianismo seja influência na sociedade ocidental, na vida das pessoas em si, a religião tem pouco espaço hoje. Então a doutrina espírita está seguindo, e a gente vê, por exemplo, que a presença de grupos espíritas hoje na Europa, sejam grupos ou sejam centros espíritas, numa condição, digamos, de sociedade, brasileiros estão sempre envolvidos. Tanto nos Estados Unidos, Canadá, Europa. Então você vê assim que, enquanto você tem um grupo espírita trabalhando, você tem um brasileiro envolvido. Exatamente porque o Brasil hoje se tornou a referência espírita mundial e os espíritas brasileiros espalhados pelo mundo acabam propagando a doutrina. Mas se você tirar esse componente brasileiro, esses grupos acabam perdendo esse interesse. Exatamente porque não é uma dificuldade, uma incompetência, é uma questão mais enraizada por causa dessa vivência que eles tiveram lá. Aqui no Brasil nós não tivemos isso. O Brasil, desde ali, né, da sua formação inicial, a influência religiosa sempre foi muito forte. E depois essa miscigenação entre indígenas, entre africanos, acabou fortalecendo ainda mais, né, esse contexto. Na Europa não, na Europa a Inquisição estava presente. A Inquisição, por exemplo, não atuou aqui no Brasil. Quando nós tivemos, né, não tivemos cruzadas, então é uma questão realmente histórica que teve, né? Então aqui no Brasil a gente não teve Inquisição. Os casos em que houve essa perseguição da igreja, as pessoas que foram presas foram levadas para a Europa e lá elas foram julgadas, em Portugal, na Espanha, onde a Inquisição ali era muito forte. Então o Brasil não viveu isso, então assim, não dá nem para a gente julgar, para dizer assim, olha, porque eles são assim. Na verdade nós não vivemos o que eles viveram. Assim como o Brasil não teve guerras, como aconteceram, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então a mentalidade, a cultura, a vivência deles é muito diferente da nossa. E aí então os brasileiros estão lá novamente fazendo com que a doutrina espírita se propague, seja difundida, num ambiente onde houve esse distanciamento da espiritualidade por causa dessa questão. E aí a gente vê claramente, né, infelizmente a gente vê que as pessoas deixaram de acreditar na realidade espiritual
por causa da religião. Então, quer dizer, você depende da religião para chegar no mundo espiritual. Como a religião deixou de ser importante para eles, o mundo espiritual deixou de existir. Portanto, você vive uma existência essencialmente material. E o fato de você não acreditar no mundo espiritual não vai fazer com que ele deixe de existir. E você não vai deixar de sofrer as consequências pelo fato de viver apegado, porque você pode ser uma pessoa do bem, digamos assim, e sendo uma pessoa do bem, a sua cultura te faz ficar preso na cultura material, na vida material. E aí no plano espiritual você vai ter que reconfigurar totalmente a sua forma de viver para você passar a viver a questão do espírito. Então você tem ali causas e você tem consequências. E o trabalho que a doutrina espírita tem feito é exatamente essa grande mudança, né? Claro, tirando nesse caso a Itália, que é um país essencialmente católico, por exemplo, né? E outras práticas que nós temos aí pelo mundo afora. E é impossível comparar, né? Foram séculos de guerras inúteis com dominação pelo horror, né? Onde estava Deus nessa hora? Provavelmente é o que muitos perguntaram. E mais do que isso, Deus era a causa dessas guerras. Esse era o problema. Nas cruzadas, por exemplo, nas 8 cruzadas que aconteceram lá entre os séculos 10 e século 11, Deus era a causa, né? Então você tem, né, historicamente, você tem 3 grandes causas. Você tem a questão de expansão territorial, você tem a questão da riqueza que você quer tomar, e você tem a questão da religião. São 3 grandes causas que provocam as guerras no mundo até hoje, né? Então, infelizmente para nós, essa é a realidade. Pois é, né? Só Deus sabe o que aconteceu em Roma para o cristianismo dominar. Então, assim, foi muito sangue derramado para que a ideia de Deus fosse propagada, o que é um caminho completamente controverso com a própria proposta, né, de transformação do nosso mundo. Mas vamos em frente. Bom, seguindo aqui então, né, fechamos esse parêntese, né, da gente fazer essa análise contextual do que era naquela época e do que é hoje. Vamos seguir em frente aqui. Item número 10. Se bem compreendido o que precede, compreender-se-á também que um grupo formado exclusivamente por elementos dessa última classe, os espíritas cristãos, estaria em melhores condições, porque entre pessoas que praticam a lei de amor e caridade é que se pode estabelecer uma séria ligação fraternal. Entre homens para quem a moral não passa de uma teoria, a união não seria durável. Até porque, né, quando você fala em ligação fraternal, você fala de compreensão, você fala de tolerância, você fala de paciência. Quando você tem grupos que não estão comprometidos com esses valores, chega uma hora que você fala, não me interessa você, cuida da sua vida, eu cuido da minha, e todos ali sentados à mesa para falar sobre o espiritismo, para falar sobre os ensinamentos morais. Então, acaba sendo algo completamente ali contraditório e impossível de se finizar, né? Então aqui, entre homens, para quem a moral não passa de uma teoria, a união não seria durável. Como não impõe nenhum freio ao orgulho, à ambição, à vaidade, ao egoísmo, não o imporão também as suas palavras. Quererão ser os primeiros quando deveriam humilhar-se, irritar-se-ão com as contradições e não terão nenhum escrúpulo em semear a perturbação e a discórdia. Entre verdadeiros espíritas, ao contrário, reina um sentimento de confiança e de recíproca benevolência. Sentem-se à vontade nesse meio simpático, ao passo que há constrangimento e ansiedade num ambiente heterogêneo. Então Kardec vai aqui reforçando sobre o perfil de um grupo ideal, né? Só que tem algo curioso, Kardec vai desenvolver um pouco mais. Isso faz parte da natureza das coisas e nada inventamos a respeito. Quer dizer, esse é o grupo ideal e todo mundo entende porque que ela é ideal pela afinidade, pela amizade, pelo respeito, pelo propósito e tudo mais, né? E aí Kardec coloca uma questão interessante agora, no item número 11. Daí se segue que na formação dos grupos deve-se exigir a perfeição? Seria simplesmente absurdo, porque exigir o impossível. E, nesse ponto, ninguém poderia pretender dele fazer parte. Tendo como objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem recrutar
os que são perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática o ensino dos Espíritos. Né? Segura aí, Brás, força aí. Então o que a gente vai ver é que a proposta não é nós formarmos grupos perfeitos, mas pessoas que estão imbuídas do mesmo princípio, com as mesmas intenções, mesmo muitas vezes trazendo ali detalhes da sua personalidade. Exato, né? Essa convivência, essa tolerância, porque nós também temos ali as nossas dificuldades. Então esse espírito de aceitação de um para com o outro é o que mais prevalece, e não esperar que todos sejam perfeitos. Até porque, se nós pensarmos apenas em grupos perfeitos, esses perfeitos já não precisariam estar no mundo de provas e expiações, eles iriam embora. Então a doutrina, como tem um papel educativo, transformador, ela vai educar e transformar exatamente aquele que não se educou e aquele que não se transformou. Daí então que nós seremos espíritos em processo de aperfeiçoamento, e a doutrina espírita traz a sua proposta renovadora. E ele segue: tendo como objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem recrutar os que são perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática o ensino dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que deseja seriamente atingi-la. Daí nós vamos lembrar, né, que depois Kardec vai colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que não foi publicado ainda, sobre aquela parte do sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Né, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Né, e tem ali a frase completa que eu não estou lembrando agora. Mas a proposta é essa, no verdadeiro espírita é aquele que tem o esforço, que tem a vontade, mesmo que nem sempre consiga alcançar aquilo que ele deseja naquele momento. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Para ele, o espiritismo é uma verdadeira regeneração, porque rompe com o passado. Então, quer dizer, aquela pessoa que chega trazendo ali no seu histórico pessoal, no seu currículo, as suas dificuldades, os erros que acabou cometendo e tudo mais, quando ele chega com essa proposta de mudança. Então, isso que deve ser avaliado, o seu presente, deve ser avaliado a sua proposta de renovação, e não ficar ali selecionando aqueles que têm bons antecedentes ou não. Claro, tudo dentro do bom senso, naturalmente. O Brás colocou, né, Jesus veio na Galileia, deu no que deu, né? Veio na França, teve que vir para o Brasil. A gente tem um livro, Brás, que fala sobre as 3 revelações, né? Lembra que eu comentei com vocês? Ele foi publicado pela editora Celde, e nessas 3 revelações ele fala sobre a revelação de Moisés, que foi naquela região do Oriente Médio. Depois veio Jesus, trazendo ali a proposta, e surgiu ali depois o cristianismo e tudo mais, entrando na Europa, ali, principalmente ali em Roma, né? Na parte ali do Vaticano em especial, e depois veio Kardec, que trouxe para o Espiritismo para o Brasil. Então, na verdade, é assim, os ambientes vão sendo trabalhados para desenvolver uma determinada filosofia, e como essa filosofia não é uma filosofia humana, uma filosofia terrena, caso aquele grupo não seja o ideal, aquele ambiente, aquele momento não seja o ideal, os espíritos começam então a se mobilizar para trabalhar com uma nova estratégia. Então, certamente ali a gente viu que na França, já falamos sobre isso várias vezes, né? Era um momento difícil, porque quando Kardec desencarnou em 1869, se eu não me engano, em 1869, de 69 para frente, ficou na mão de pessoas que trabalhavam com ele, que não estavam necessariamente envolvidas completamente dentro dessa proposta. Eram bons auxiliares, eram bons colegas de trabalho, mas não se tornaram bons líderes. E aí acabou depois entrando num outro problema, que a França, naquele período, né, do Belle Époque, que era a Bela Época, a França estava vivendo um período cultural em que a ciência estava prevalecendo. Hoje a gente vê os jovens estudando isso em literatura na escola, né? Onde a gente tem ali, né, aquela parte mais humana, aquela parte mais científica,
Então eles vão vivendo ali o que o mundo vai oferecendo, o que vale são os prazeres. Então essa parte de renovação moral acaba perdendo o seu espaço. E depois nós temos essa influência então na arte, na sociedade, na ciência e tudo mais, e aí vem depois o início do século XX, Primeira Guerra Mundial, desabando em cima da Europa, pegando em cheio a França. Depois ali, passando aquele período, vem a Segunda Guerra Mundial, despencando em cima da Europa e também despencando especialmente em cima da França. Então eles não tiveram ali dentro daquele contexto o tempo para pensar, vamos fundar aqui uma sociedade para conversar com os espíritos. A sobrevivência deles estava ali em jogo, em xeque, por causa desses contextos. Então dá para compreender do porquê os espíritos perceberam que ali naquele momento não adiantava. Quando surgiu a doutrina espírita, a França era o lugar ideal. Nós tivemos ali o iluminismo, vários debates em torno da diferença entre sociedade, ciência, religião, surgiu ali. Mas depois, conforme as coisas foram se desenvolvendo, a França deixou de ser um ambiente ideal. Acabou vindo para o Brasil, fomos aqui felicitados, né, com essa proposta de ter a doutrina espírita mudando, e hoje o Brasil acaba sendo exatamente a liderança mundial da doutrina espírita. Sim, tudo foi mudando, né? Então nós tivemos várias situações que são importantes analisar. Não dá para a gente analisar simplesmente assim, daqui foi para cá, daqui foi para lá, mas por que tudo isso aconteceu? Né? Exato. Então vamos lá. Kardec coloca aqui então a parte de indulgência, de compreensão e tudo mais, né? Tchau, vai com Deus, Angelina. Bom fim de semana para você. Aquele que, numa reunião, se afastasse das conveniências, não só provaria falta de civilidade, de urbanidade, mas falta de caridade. Aquele que se melindrasse com a contradição e pretendesse impor a sua pessoa ou as suas ideias, daria prova de orgulho. Ora, nenhum nem outro estariam no caminho do verdadeiro espiritismo cristão. Aquele que pensa ter uma opinião mais justa fará que os outros a aceitem melhor pela persuasão e pela doçura. O azedume de sua parte seria um péssimo negócio. Então ele fala aqui sobre o comportamento, a conduta daqueles que acabam divergindo da ideia presente no grupo todo. Pessoas que desejam a reforma, desejam o estudo, desejam se evangelizar. E quando alguém vem com uma proposta diferente, ele naturalmente se destaca negativamente. E ele acaba, inevitavelmente, sendo ali, né, se distanciando do grupo. Item número 12. A simples lógica demonstra, pois, a quem quer que conheça as leis do Espiritismo, quais os melhores elementos para a composição dos grupos verdadeiramente sérios. E não vacilamos em dizer que são os que exercem maior influência na propagação da doutrina. Pela consideração que exigem, pelo exemplo que dão de suas consequências morais, provam a sua gravidade e impõem silêncio à zombaria, que quando se ataca ao bem, é mais que ridícula, porque odiosa. Mas que quereis que pense um crítico incrédulo quando assiste a experiências cujos assistentes são os primeiros a se divertirem com elas? Sai dali um pouco mais incrédulo do que entrou. Então, nesse item aqui, Kardec vai então mostrando para nós a respeito do verdadeiro propósito de divulgar a doutrina espírita e de vivenciar. Então, o exemplo é fundamental. E essa vivência das consequências morais mostra a importância do grupo, a seriedade dele. E isso a gente vai ver, por exemplo, em grupos que começam, por exemplo, a se formar para um determinado estudo e vira muito bate-boca, vira ali muita brincadeira e tudo mais. Você percebe, você entra e fala, poxa, isso aqui infelizmente não é um grupo sério. E essa falta de seriedade faz com que as pessoas que realmente buscam isso acabem se aproximando. Então, por isso, Kardec coloca que esse é um perfil importante daqueles que se envolvem nessas atividades. 13. Acabamos de indicar a melhor composição dos grupos. Mas a perfeição não é mais possível nos grupos do que nos indivíduos.
indicamos os objetivos e dissemos que quanto mais nos aproximamos deles, tanto mais satisfatórios serão os resultados. Às vezes nos deixamos dominar pelas circunstâncias, mas é na eliminação dos obstáculos que devemos concentrar todos os nossos cuidados. Infelizmente, quando criamos um grupo, somos muito pouco rigorosos na escolha, porque antes de tudo, queremos formar um núcleo. Para nele ser admitido basta, na maioria das vezes, um simples desejo ou uma adesão qualquer às ideias gerais do Espiritismo. Só mais tarde é que percebemos ter facilitado em demasia a admissão. Olha Kardec começando a colocar aqui agora os critérios de escolha de pessoas que vão participar do grupo. Então alguém chega lá, eu posso fazer parte do grupo? Não, pode sim, vamos lá, vamos participar e tal. Aí a pessoa começa a mostrar realmente quem ela é, a que ela veio e quais são os conflitos que são gerados. Diferentemente de, eu queria muito participar. E aí Kardec, inclusive, ele vai trazer para nós, já leio aqui, Brás, ele vai trazer para nós, a gente já viu sobre isso, na Revista Espírita mesmo, que a gente estava estudando, quando ele falava sobre, a gente estava vendo até os boletins, naquela fase em que os boletins eram publicados, né, semanalmente Kardec trazia tanto os boletins das reuniões privadas, que eram reuniões administrativas, e os boletins das reuniões públicas. E aí a gente lembra que muitas vezes as pessoas chegavam, então eu pegava, o meu vizinho quer conhecer aqui a sociedade. Então a gente vai lembrar qual era exatamente o trabalho da sociedade. Eles se reuniam naquela sala, na própria sociedade, né? Antes ela era na casa de uma pessoa e depois ela passou a ser, Kardec mudou o endereço e aquele ambiente era próprio para a sociedade, quando eles conseguiram, né, a autorização da polícia, lá do Napoleão III, que era o imperador e tal, que a gente falou sobre isso. Naquele local, então, eles faziam uma reunião. Havia ali as cadeiras, né, para as pessoas se sentarem e assistir aquilo que estava acontecendo, e à frente tinha mesa, onde os médiuns, os dirigentes, se sentavam e ali acontecia, principalmente o trabalho mediúnico. Depois que as mensagens chegavam, as pessoas então liam, e esses assistentes que ficavam nas cadeiras observavam e acompanhavam, e muitas vezes ali levantavam a mão, davam uma opinião e coisa e tal. Houve então um momento em que pessoas que participavam começavam então a trazer gente de fora para participar. E essas pessoas de fora vinham muitas vezes com aquele espírito de debate, de crítica, de desafio, e criavam uma certa desarmonia no trabalho. Toda vez que aquela pessoa estava lá, criava aquela discussão. Ele desconfiava disso, botava defeito daquilo, não concordava com aquilo outro, e coisa e tal. Aí então, no estatuto da sociedade, foi criado então um termo que, para poder convidar alguém, essa pessoa deveria ser obrigatoriamente membro da sociedade. Ele tem que ser associado, não pode ser um convidado. Não pode ser uma pessoa que vai lá apenas para poder acompanhar. E segundo, essa pessoa que é associada, quando convidava alguém, ela já tinha, de ponto pré-estabelecido, a obrigação de se responsabilizar por aquilo que aquele convidado causasse. Então, esse critério de seleção, a gente fala, poxa, mas aí você começa a criar uma certa elitização. Ou seja, você cria uma certa panelinha onde só as pessoas escolhidas podem participar. Sim, somente as pessoas escolhidas podem participar. Porque a doutrina espírita ela não é um espetáculo público, como acontece hoje. Hoje, estou a fim de ir no centro espírita. E aí você vai, participa lá, não sei o que, participa da palestra, participa de alguma coisa, vai tomar seu passe e depois vai embora. Porque hoje existe uma estrutura que separa aquilo que é um trabalho voltado para o público e aquilo que é um trabalho voltado para as pessoas que fazem parte realmente das atividades da casa. Por exemplo, um grupo de estudo num centro espírita, você precisa se inscrever, você tem dias e horários de frequência, você, depois de um tempo, se você não cumpre uma frequência mínima, você acaba sendo desligado. Na palestra, você vai, participa da palestra e vai embora. Então, até mesmo as casas espíritas começaram a criar essa rotina. Pessoas estranhas não participam de trabalho mediúnico. Eu queria ver como é. Queria, vai ficar querendo.
Porque o trabalho mediúnico não é um espetáculo, principalmente dos trabalhos que são feitos, no caso de assistência a espíritos sofredores, aquilo ali é um trabalho estritamente reservado, até para evitar que aquele espírito que se manifesta seja exposto à visão espetacular, expressão muitas vezes ali de constrangimento para pessoas que não estão preparadas para isso. Por isso que hoje nós temos casas espíritas que fazem reuniões mediúnicas para o público. Então tem ali os médiums e coisa e tal. O Chico fazia isso, né? A gente vê isso nos documentários. Ele ficava ali na mesa, em volta das pessoas, e ficava aquele monte de gente ali nas cadeiras. E aí todo mundo olhava aquilo que acontecia e tal. Essa casa espírita naquela época tinha, no caso ali o Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois lá em Uberaba, né, que eu esqueci o nome do centro, depois que fui para Uberaba, mas a própria rotina da instituição já fazia com que as pessoas já entrassem com aquele respeito envolvido pela própria figura do Chico e pela própria responsabilidade que a casa tinha. Eventualmente uma pessoa que chegava lá não acreditava, se tornava mais crítica e coisa e tal, mas era a exceção, porque a regra era um respeito muito grande. Mas nós temos outras casas espíritas que fazem essas reuniões em público e acaba, na verdade, muito mais impressionando pelo espetáculo as pessoas que assistem do que trazendo ali algo que seja realmente construtivo. Então o que Kardec coloca, ele diz assim: infelizmente, quando criamos um grupo, somos muito pouco rigorosos na escolha. Porque primeiro quer formar o grupo, né? Você não quer participar comigo? Vamos fazer o nosso grupo? Vamos. Pega ali meia dúzia de pessoas e tal, e fez o grupo. Eventualmente, uma dessas meia dúzia acaba sendo alguém que cria um pouco mais de problema, acaba não sendo ali muito útil e tal, mas naturalmente ele vai saindo. Mas depois que esse grupo é formado, das pessoas que vão participar, há a necessidade de uma seleção. Nós temos isso aqui mesmo no nosso grupo, aqui no nosso grupo de estudos. A nossa sala é aberta. Muito bem, a sala é aberta, mas eu tenho aqui 2, 3 botõezinhos que resolvem qualquer tipo de problema que surja. Coloco o silêncio naquela pessoa, expulso a pessoa da sala, porque é uma questão de recurso, de disciplina. A gente já lembra, né, para a gente que tem um pouco mais de tempo aqui no Pautalk, lembra como era há alguns anos no passado, quando a gente tinha ali aquela invasão de pessoas que vinham aqui por curiosidade e ficavam polemizando. A gente fazendo o trabalho e tudo mais, aquela pessoa tomava ali aquele momento para ela para ficar discutindo. E muitas vezes nós tínhamos, né, sim, o famoso batom. Botava ali o batonzinho nela, né, que para quem não conhece o batom, é uma bolinha vermelha que aparece em cima do nome da pessoa quando a gente dá ali o batom. E depois tem um balse, que é a expulsão. Então esses recursos, só nós temos isso. Mas numa casa espírita você vai fazer o quê? Vai levantar, vai arrastar a pessoa para fora? Então é muito mais fácil você prevenir, para evitar que qualquer pessoa vá apenas por curiosidade, e foi isso que Kardec deu como exemplo. Né? Ai, André, tão fofinha, que blasfêmia que você disse agora. Né? Se fosse assim, até você já tinha me expulsado já também. Então a gente vê assim o cuidado que Kardec tinha a respeito de quem ia participar, porque a própria sociedade passou por essa experiência de pessoas que iam, eu quero ir lá para ver como é que é. Vamos ver se ele vai conseguir responder as perguntas que eu tenho. E a pessoa criava uma polêmica, criava uma desarmonia, aí Kardec falou, chega, isso não pode mais. Se você vai trazer alguém, você tem que saber quem é, o que ele vai fazer lá, qual é exatamente a proposta que ele tem e mais, você é responsável por ele. E aí então o grupo se tornou um grupo restrito. E assim é nas casas espíritas também hoje, né? As pessoas podem frequentar uma palestra, mas no momento em que ela quer ser associada, aí ela passa por uma seleção. Porque o associado, por exemplo, só para a gente poder falar um pouquinho sobre questões administrativas, o associado tem direito de voto nas atividades da instituição. E como é que você vai colocar uma pessoa que estranha, que você nem conhece, para votar o destino do trabalho? Então olha só os critérios que Kardec já naquela época começava a alertar na formação desses grupos. 14, para a gente poder finalizar. E, pois é, e mesmo assim tem crise, né? Entre os colegas que estão ali, sempre tem ali um arranca-rabo, um atrito, alguma coisa assim.
Uma me colocou, né, nós, espíritos arruaceiros, devido à harmonia do grupo, vamos nos harmonizando por uma questão de absorver a ideia, de absorver a filosofia do trabalho que a gente tem, né? Vamos lá. Num grupo, sempre há elementos estáveis e flutuantes. O primeiro é composto de pessoas assíduas que formam a base. Olha vocês aqui que bonitinho. Todas as vezes que a gente está junto fazendo o trabalho. Para mim, Andréa, se eu não faço estudo de manhã, alguma coisa está errada no meu dia. Já virou assim quase que uma prática, um ritual, né? De vir para cá, fazer o trabalho, a gente conversar, colher o resultado do trabalho e depois o dia vai se desenvolvendo, né? Então Kardec coloca esses dois tipos de pessoas que frequentam esses grupos, que é o nosso caso aqui. Aqueles que são estáveis, que são assíduos, que formam a base do nosso grupo, e o segundo, das que são admitidas temporária e acidentalmente. É essencial prestar escrupulosa atenção no que respeita à composição do elemento estável. Nesse caso, não se deve hesitar em sacrificar a quantidade pela qualidade, porque é ele que dá impulso e serve de regulador. Aqui um detalhe importante, a gente está trazendo essas orientações para a nossa atualidade, mas quando a gente volta para a época de Kardec, a gente lembra que você traria para dentro da sua casa pessoas estranhas, já que os grupos aconteciam na casa das pessoas. Então imagina, pessoal, vamos para minha casa aqui, vamos fazer uma reunião na sala da minha casa. Aí aparece uma pessoa que eu nunca vi. Ou uma pessoa que aparece quando quer. Uma pessoa que aparece só quando o estudo é interessante. Então olha só o clima de constrangimento que acabaria criando. Por isso, então, a importância de todos que participariam, todos são bem-vindos, todos estão ali, cada um já tem até seu lugar ali, o seu assento, né? O seu espaço na mesa, já tem a cadeira separada porque sabe que ele vai estar ali. Então é isso que Kardec coloca na orientação desses grupos. E ele continua. É essencial prestar escrupulosa atenção no que se respeita à composição do elemento estável. Nesse caso, não se deve hesitar em sacrificar a quantidade pela qualidade, porque é ele que dá impulso e serve de regulador. O elemento flutuante, ou seja, o turista, né? Kardec coloca aqui, né, com um eufemismo, né, o elemento flutuante. O turista, que vem assim de vez em quando. O elemento flutuante é menos importante, porque sempre se é livre para modificá-lo à vontade. Não se deve perder de vista que as reuniões espíritas, como aliás todas as reuniões em geral, e aqui Kardec fala independente da proposta, né, se é um grupo filosófico, se é um grupo cultural, não importa qual seja. Não se deve perder de vista que as reuniões espíritas, como aliás todas as reuniões em geral, aurem as forças de sua vitalidade na base sobre a qual se sustentam. Nesse particular, tudo depende do ponto de partida. E aqui me fez lembrar os grupos escoteiros, né? Nós que, eu e o Dudu tivemos e temos ali uma certa história com isso tudo, e a gente vê que até mesmo num grupo desse, um grupo educativo, um grupo social e tudo mais, a gente vê quem são aqueles que formam a base, aqueles que participam, aqueles que você pode contar, que você sabe que vai estar ali, que veste a camisa e tudo mais, e aqueles que aparecem, quando aparecem, muitas vezes até atrapalham. Então a gente tem isso, né, grupos de estudos de modo geral. O Espiritismo.net, por exemplo, vai criar agora no mês de março, está criando já um grupo introdutório para o estudo do Esperanto. Para quem gosta do Esperanto é uma boa pedida. Né? Então esse grupo de Esperanto ele está sendo formado com um monte de gente, mas depois com o passar do tempo ele vai ficando um grupo mais restrito. Da mesma forma tem o grupo do NEP, né, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Esse grupo do NEP, também lá no Espiritismo.net, são aquelas pessoas que estão ali frequentando o tempo todo. O grupo do Evangelho no Lar Online, todo dia em que tem essa programação, aquelas mesmas pessoas estão ali. Quando falta, pessoal, olha, eu não vou conseguir participar hoje, porque teve um compromisso e tal, mas essa pessoa é frequente, ela é assídua. Grupo de preces, né, André? A mesma coisa lá do Espiritismo.net, sabe que aquelas pessoas estarão ali todos os dias naqueles horários. Então a gente vê assim que, de modo geral, a gente vai criando uma série de organizações, uma série de grupos, em que é fundamental que haja essa afinidade e o compromisso entre os participantes.
É o que Kardec destaca para nós aqui. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliador e benevolente seja conhecido. Então aqui mais uma vez Kardec traz a base da formação de qualquer grupo para qualquer proposta. André colocou, né, mas por vezes é a responsabilidade que assusta e a pessoa sai, é falta de compromisso, né? E nessa falta de compromisso são aquelas pessoas que vão ali só para, né, participar de vez em quando, ver ali qual é se é interessante, se me atrai, se não me atrai, porque quando você tem um compromisso você assume, né? Formado então esse núcleo, ainda que de 3 ou 4 pessoas, estabelecer-se-ão regras precisas, seja para as admissões, seja para a realização das sessões e para a ordem dos trabalhos, regras às quais os recém-vindos terão de se formar. Essas regras podem sofrer modificações conforme as circunstâncias, mas há algumas que são essenciais. Isso aqui tudo me fez lembrar, no caso aqui a Andréia, né, que é a única colega de trabalho lá do Espiritismo.net, a história do Espiritismo.net foi assim. A nossa instituição começou em 1997 com 3 ou 4 pessoas que começaram a trabalhar naquele sistema IRC, que é um sistema, vamos dizer assim, antecessor ao Pautalk, por exemplo. Aquele grupo foi se organizando, foi se aproximando, aquele grupo começou a criar regras de trabalho, frequência, quantas pessoas, quais são os procedimentos e tudo mais. Fundou-se em 1997 aquele primeiro grupo. 97, hoje nós estamos aqui avançando, deixa eu ver, nós estamos com 20, 25 anos, 25, 26, 27 anos agora. Com 27 anos, nós somos uma instituição hoje que tem 149 pessoas. Com regulamento, com documentação, com estrutura, com regras e coisa e tal. Mas começou com um grupo de 4 ou 5 pessoas. Trabalhando virtualmente para ver no que dava. E olha só no que deu. 27 anos depois, a instituição trabalha aí intensamente, fazendo ali uma série de atividades. E aqui o que Kardec está colocando é exatamente uma radiografia do que foi o Espiritismo.net no seu começo, assim como também vários outros grupos e instituições que começaram com aquele pequeno núcleo e depois ele se desenvolveu. Eu não cheguei a conhecer, Dudu, quando eu cheguei aqui para conhecer que os trabalhos espíritas, o IRC já não existia mais. Ou melhor, ele existia, mas o Pautalk já era, vamos dizer assim, a tecnologia mais avançada. E eu já vim direto para o Pautalk, então eu nunca usei o IRC. Mas o pessoal comentava assim que era bem interessante. Para vocês terem uma ideia, o estudo no IRC ele era feito somente digitando. Então a pessoa fazia uma prece digitando, pegava e colava um texto, fazia comentários desse texto, digitando, não tinha voz, não tinha imagem. Olha só como as coisas são. Hoje nós temos o YouTube, temos o Google Meet, temos o Zoom e há várias outras plataformas, né? Pois é. Eu estou com 55 agora, então quer dizer, quando eu cheguei a coisa ainda estava... Eu peguei essa modernidade um pouco mais atrasado, né? E a Andréia, né? Você fala do Pautalk que as pessoas nem imaginam que existe. E a gente continua usando também pelo próprio conforto do nosso trabalho, né? Nós temos aqui uma afinidade com o trabalho, isso traz para nós uma facilidade maior. Se a gente fizesse, por exemplo, o trabalho no Google Meet, seria praticamente impossível, porque todo mundo ia querer falar ao mesmo tempo. Há aqueles que querem falar bastante, que querem intervir, que querem dar opinião, viraria uma bagunça. Aqui a gente consegue manter esse certo controle. Enquanto o Pautalk for útil para nós, ele continuará sendo utilizado. Né? Tá certo, né? É a menina mais velha, né, Andréia? Então, pessoal, a gente vê assim o que Kardec vai colocando. Na verdade, ele vai trazendo para nós aqui uma orientação que é o reflexo, na verdade, de que a maioria de nós aqui acabou vivendo, especialmente quando da formação de um pequeno grupo. Quando você forma aquele núcleo e você começa a desenvolver um trabalho, Kardec desenvolveu exatamente o que acontecia naquela época. E vários grupos e sociedades se organizavam assim. Eram grupos científicos, eram grupos culturais, eram grupos disso, grupo daquilo, e aqui no caso
está falando sobre grupos espíritas. Muito bem, meus amigos, paramos por aqui então hoje. Finalizamos aqui o item 14, o próximo item. Ele vai falar sobre a parte dos princípios, né? Dos princípios importantes que o grupo acaba adotando para desenvolver o seu trabalho. Lembrando que desses itens todos sobre a organização do Espiritismo, nós paramos no item aqui número 14, o próximo é o 15, que vai até o 25. Então a gente está agora, demos uma boa acelerada hoje, então Kardec está contando um pouco da história de como isso se forma. Pois é, eu já sabia que ia demorar um pouquinho. Mas como eu comentei com vocês, depois de terminar aqui essa parte de organização, a gente volta, né, para as psicografias e tudo mais, e de imediato a gente vai entrar, como eu comentei com vocês, a parte do Sr. Jobard, que ele desencarnou, né, aquele correspondente da Bélgica. E a gente vai ver a desencarnação dele, a entrevista que Kardec fez, né, ele próprio, né, como eu comentei com vocês, ele próprio pediu para ser evocado, né, logo depois da desencarnação, para que ele pudesse, como um espírita, como um estudioso que ele era, e um apaixonado pela doutrina, para que ele trouxesse as impressões dele durante a desencarnação, que é o que a gente está estudando lá no nosso Livro dos Espíritos,